Ok, vamos lá. O material que a gente tem hoje mergulha num território que todo mundo conhece bem, as festas de fim de ano. Uhum. Só que a perspectiva é, digamos, bem diferente do usual. A nossa fonte principal é a transcrição de um vídeo que joga uma bomba na mesa. E se o Natal e o Ano Novo não fossem uma celebração, mas sim a maior armadilha mental do sistema? Pois é, a análise que a fonte traz é pesada. Vai direto ao ponto. A tese é que toda essa atmosfera de euforia, de consumo obrigatório e promessas de renovação não é nada espontânea. Seria uma operação de engenharia social, então. Exatamente. Uma operação muito bem orquestrada. E o nosso trabalho aqui vai ser dissecar essa visão, que é fortemente baseada numa filosofia estoica, para a gente entender os mecanismos que, segundo a fonte, nos prendem num ciclo de gasto, ansiedade e passividade. A premissa é realmente ousada. É como perguntar: e se o famoso espírito natalino fosse, na verdade, uma suspensão programada da nossa capacidade de pensar com clareza? É por aí. A fonte basicamente nos convida a questionar se é possível participar das festas sem cair nessa armadilha, sabe? Ou se a única saída seria a reclusão total. Vamos explorar os argumentos? Exato. O primeiro ponto que a fonte levanta é o que ela chama de pressão invisível. Pressão invisível. É, aquele sentimento difuso, quase uma ordem, para ser feliz, para comprar, para festejar, como se existisse uma obrigação social de entrar no clima. Sim, eu sei exatamente do que se trata. Parece que se você não está eufórica em dezembro, tem algo de errado com você. A fonte diz que o sistema se aproveita de uma guarda baixa, porque a gente foi condicionado desde criança a associar essa época com uma pausa na disciplina. Uma licença para o exagero. Isso. O que é fascinante aqui é a lente estoica que a fonte usa para analisar isso. Ela cita o filósofo romano Sêneca. Sêneca. Ele dizia que a alma precisa ser testada justamente no meio da licenciosidade da multidão. Ou seja, no meio da festa, da bagunça. Entendi. O argumento é que precisar de uma data no calendário para ser generoso ou para decidir mudar de vida não é um sinal de força. Pelo contrário, mostra que estamos apenas reagindo a estímulos externos, tipo um algoritmo biológico que é ativado por um gatilho no calendário. Não é uma decisão interna, é uma reação a um comando externo. E isso me leva a pensar na maior promessa de todas, que a fonte chama de a mitologia do Ano Novo. Ah, sim. A descrição é forte. A droga que o sistema injeta para suportar a mediocridade do ano inteiro. É uma frase de efeito, claro, mas a lógica por trás é que a promessa de ano novo, vida nova, funciona como uma válvula de escape para procrastinação. Ela nos dá permissão para adiar tudo que é difícil. Exato. A dieta começa em janeiro, o curso em janeiro, aquele projeto importante, depois a virada. Segundo a fonte, isso não relaxa, isso fortalece o músculo da procrastinação. A gente treina o ano inteiro para deixar o que importa para depois. E aí, claro, isso amarra direto na questão financeira, né? A fonte descreve uma espécie de pânico do prazo final em dezembro. Uma ansiedade fabricada. Fabricada, essa é a palavra. Uma ansiedade de que o ano precisa ser salvo ou fechado com chave de ouro nos últimos dias. Geralmente através do consumo. Sempre através do consumo. É nesse momento que a narrativa do merecimento entra com força total. Aquela vozinha que diz, eu trabalhei o ano todo, eu mereço. Conheço bem essa voz. A fonte descreve essa palavra, merecimento, como o anestésico que o sistema aplica antes de amputar a nossa liberdade financeira. É uma justificação emocional para decisões que muitas vezes são bem irracionais. É uma visão bem cínica do 13º salário. A fonte chama de o subsídio que o sistema te dá para garantir que o dinheiro volte para as mãos deles o mais rápido possível. Analogia pesada. Sim, é como dar milho para o animal entrar voluntariamente no abatedouro do consumo. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, para muitas famílias, o 13º é a única chance de comprar algo realmente necessário, sabe? Uma geladeira nova ou de fazer uma pequena viagem. A fonte não reconhece essa realidade. É uma ótima pergunta. E a fonte
Ela não nega essa realidade, mas argumenta que o design do sistema é feito para que mesmo o uso necessário do 13º esteja inserido numa lógica de consumo imediato. Que impede o planejamento a longo prazo. Isso. A pressão é para gastar agora, seja com a geladeira ou com presentes, em vez de usar esse dinheiro extra para quitar uma dívida ou começar um investimento. A crítica não é ao indivíduo, mas ao sistema que cria um ambiente de urgência que desincentiva a construção de segurança financeira. Faz sentido. A crítica é ao ambiente, não à escolha individual isolada. Mas a análise não para no sistema financeiro. Ela entra dentro de casa e aqui a coisa fica ainda mais delicada. Fica assim. As reuniões familiares são retratadas como um teatro de máscaras. Sim. A fonte argumenta que nessas reuniões a conformidade é imposta através de um mecanismo muito sutil e poderoso: a culpa. Culpa. É. A ideia é que, muitas vezes, os parentes não querem ver o seu progresso real. Que você emagreceu, que está estudando, guardando dinheiro. Inconscientemente, eles podem preferir a sua versão antiga, mais confortável, porque ela valida a mediocridade ou as escolhas deles. Nossa, isso é forte. Se você muda, você força eles a confrontarem a própria estagnação. Exatamente. E qual seria a resposta para isso, segundo essa linha de pensamento? Se isolar da família? Virar uma eremita no Natal? Não. A resposta proposta é mais sofisticada. É baseada em algo que o imperador estoico Marco Aurélio chamava de a visão de cima. A visão de cima. Não se trata de ser frio ou distante, mas de se tornar uma espécie de observador antropológico da sua própria família. É estar presente fisicamente, mas observar as dinâmicas, as inseguranças, as provocações, sem se deixar arrastar emocionalmente. É a habilidade de permanecer em silêncio por dentro, mesmo no meio do caos da ceia de Natal. Perfeito. Ver o jogo sem necessariamente ser uma peça nele. Uma espécie de distanciamento estratégico. Junto com esse ataque social, a fonte fala de outra coisa que me chamou muita atenção: o atentado químico programado. Ah, sim. Eu nunca tinha pensado nisso nesses termos. Quer dizer que a ceia de Natal é, na verdade, uma arma de marketing para nos deixar, sei lá, mais burros e impulsivos? É basicamente essa a ideia. Dezembro é o mês do açúcar, do álcool, dos ultraprocessados em escala industrial. A fonte argumenta que essas substâncias têm um efeito direto no nosso cérebro, especificamente no córtex pré-frontal. Que é a parte do cérebro do CEO, do planejamento. Exato. A parte responsável pelo planejamento de longo prazo, pela disciplina, pelo controle de impulsos. Quando você inunda o sistema com açúcar e álcool, essa área fica, digamos, desligada ou com a performance bem reduzida. E a gente se torna um ser mais impulsivo que vive no presente. O consumidor perfeito. Compra o presente que não pode pagar, come o terceiro pedaço de pudim. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos um padrão. Some a esse atentado químico, ao bombardeio sensorial dos shoppings. Luzes piscando, música alta, multidões. Ai, nem me fale. Tudo isso é projetado para induzir o que a psicologia chama de fadiga de decisão. Fadiga de decisão. É por isso que depois de meia hora num shopping lotado em dezembro, eu aceitaria pagar qualquer preço por qualquer coisa só para conseguir sair de lá. Meu cérebro simplesmente desiste. É precisamente isso. A nossa capacidade de tomar boas decisões é um recurso limitado, como um músculo que cansa. O sistema esgota esse recurso com milhares de estímulos irrelevantes para que na hora da decisão importante, a de comprar ou não, a sua resistência mental esteja no mínimo. O sistema cria o estresse para depois vender o alívio. Vender o alívio imediato no ato de comprar ou comer algo doce. Exato. Ok, então a armadilha está montada antes mesmo da virada. E depois? A análise continua, claro. O dia 1º de janeiro é descrito como a maior mentira de marketing da história. Sim, porque ele vende a ideia de mudança sem o pré-requisito do esforço. Vende um reset mágico que não existe. E enquanto as pessoas celebram essa ilusão, A armadilha do endividamento antecipado se fecha. As pessoas parcelaram a ceia, os presentes, a viagem. Elas já comprometeram o salário de janeiro, fevereiro, março, antes mesmo de o ano começar de verdade. isso cria o que a fonte chama de loop do hamster financeiro, certo? Exato. É um ciclo que se retroalimenta.
A pessoa trabalha o ano todo para pagar as dívidas das festas do ano anterior, chega em dezembro exausta, usa a narrativa do merecimento para gastar tudo de novo, entra em janeiro com mais dívidas, precisando desesperadamente do emprego para pagar a conta da festa que já acabou. É um ciclo de servidão moderna. Basicamente, que impede o acúmulo de capital, que seria a base para a verdadeira liberdade de escolha. E não é só uma dívida financeira, a fonte fala de outro tipo de dívida, a dívida de dopamina. Esse conceito é muito interessante. É a neurociência pura por trás da ressaca de janeiro. Nossos cérebros se acostumam com aquele bombardeio de prazer rápido em dezembro, né? Açúcar, álcool, compras. Isso. Quando tudo isso para de repente, os nossos receptores de dopamina, que são como as estações de ancoragem para o prazer no cérebro, ficam dessensibilizados, sobrecarregados. E aí, a vida normal, a rotina, o trabalho, parece insuportavelmente cinza e sem graça. Perfeito. É uma abstinência literal. É o que chamam de janeiro blues ou depressão pós-festas. E é nesse momento de vulnerabilidade que o sistema já está pronto para oferecer a próxima dose. As liquidações de janeiro, a preparação para o carnaval. E por aí vai. O ciclo não para. E tem toda a indústria que lucra com as famosas resoluções de ano novo. Academias, cursos. Sim, a fonte aponta que eles vendem o alívio da culpa por ter exagerado em dezembro. Sabem estatisticamente que a grande maioria dos novos alunos de academia vai desistir até o fim de fevereiro. O modelo de negócio de muitas academias depende dessa desistência. Exatamente, o estoico em contrapartida não faz resoluções de ano novo. Ele mantém padrões de vida permanentes. Se algo é importante como cuidar da saúde, deve ser feito em 15 de novembro com a mesma seriedade que em 1º de janeiro. A mudança real não precisa de data especial. Ok, o diagnóstico é brutal. Mas e a saída? A fonte propõe uma contra-estratégia, um plano de ação para não ser engolida por tudo isso. Sim, e começa com um conceito que eu achei fascinante, a invisibilidade estratégica. Invisibilidade estratégica. Enquanto a cultura de dezembro é sobre aparecer, postar a melhor foto, ser o centro das atenções, a sugestão estoica é o oposto. Adotar a postura do observador silencioso. Menos performance, mais observação? Exatamente. Não sentir a necessidade de opinar sobre tudo. Estar presente, mas protegido. E isso se conecta a um exercício prático que Sêneca recomendava. Em tempos de abundância, praticar a privação voluntária. Como assim? Ir a um banquete e beber apenas água. Ou comer de forma modesta. Não para se exibir, mas para provar a si mesmo, em segredo, que o luxo não é necessário para o seu bem-estar. É um treinamento para o autocontrole. Então, o verdadeiro ritual de fim de ano, segundo a fonte, não tem nada a ver com fogos e champanhe? Nada a ver. O ritual proposto é uma auditoria de alma, silenciosa e individual. Uma auditoria de alma? No dia 31 de dezembro, o desafio é se retirar por 1 hora, sozinho, com um caderno, e em vez de fazer promessas vagas para o futuro, escrever uma confissão brutalmente honesta sobre o ano que passou. Listar as falhas, as covardias, as mentiras que contou a si mesma. Uau, isso parece doloroso. Qual é o objetivo? A ideia é que a dor da consciência limpa a alma, enquanto o champanhe apenas a mascara. É olhar para o que você foi de verdade para poder decidir o que não será mais. É um confronto necessário, que gera clareza. E só depois desse diagnóstico honesto é que se pode planejar o futuro. Exato. E o planejamento para o novo ano também é diferente, imagino? Sem aquela lista de comprar um carro, viajar. Bem diferente. A proposta é abandonar a esperança, que é a passiva, e abraçar os logos, os princípios. Peraí, Logos, o que a fonte quer dizer com isso na prática? Parece algo muito filosófico. É um conceito central do estoicismo, mas a aplicação é bem prática. Logos, para eles, é a razão. Na prática, significa focar no que você controla, seus princípios e suas ações. Certo. Então, em vez de uma lista de coisas que eu quero ter, a proposta é criar uma lista de identidade. Quem eu serei. Por exemplo, em vez de quero emagrecer, a declaração seria: serei a pessoa que prioriza a saúde e não come por impulso. Em vez de quero guardar dinheiro, seria:
Serei a pessoa que não gasta mais do que ganha, independentemente da pressão social. Perfeito. É uma declaração de quem você é, não um pedido ao universo. A ação deriva desse princípio. Isso muda tudo. A identidade guia a ação. E para começar o ano, a fonte sugere uma tática final. Quase um golpe. O ataque antecipado. Pois é, a sugestão é, no dia 1º de janeiro, às 6 da manhã, enquanto o mundo está de ressaca, comece o seu projeto mais importante e difícil do ano. Ok, eu admiro a disciplina, mas começar o projeto mais difícil do ano às 6 da manhã, talvez de ressaca, parece uma receita para o fracasso. É uma provocação, claro. O ponto não é o horário, mas a mentalidade. A ideia é criar um desvio estatístico a seu favor. Enquanto a maioria está começando o ano em déficit, você começa com um superávit, com um momentum poderoso. É um ato simbólico. Simbólico e prático, que te coloca quilômetros à frente da sua versão procrastinadora. A mensagem é: soberania é um exercício diário de resistência contra a mediocridade coletiva. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A análise que a gente explorou hoje é um convite radical para olhar por trás da cortina de fumaça das festividades. É um argumento para que a mudança não seja delegada a uma data no calendário, mas seja uma decisão consciente tomada a cada momento. Exato. A fonte encerra com um pensamento bem direto. O próximo ano não será magicamente melhor. O mundo será o mesmo. A única variável na equação da sua vida que você pode realmente mudar é você mesmo. E em vez de esperar por um mundo melhor, A proposta é se tornar um indivíduo mais forte, mais disciplinado e mais consciente para navegar o mundo como ele é. e isso nos traz de volta àquela questão do início. Não se trata de boicotar o Natal, mas de participar dele com intenção, com consciência, sabe? Como uma observadora que escolhe em quais rituais quer se engajar e por quê. Perfeitamente colocado. É sobre substituir a reação automática pela resposta consciente. E isso levanta uma questão importante para se refletir. A fonte argumenta que a verdadeira mudança pode acontecer no silêncio de uma terça-feira comum, sem precisar de fogos de artifício. Certo. Se isso for verdade, qual seria a menor ação, o menor ajuste de rota que poderia ser implementado hoje, neste exato momento, em vez de ser adiado para uma data simbólica no futuro?